gringos, bem-vindos a mais um episódio de K-Fatos aqui do canal. E como vocês podem ver hoje, vamos falar de muitos assuntos. Enfim, para começar, aproveitar, a blusa que eu tô aqui e falar do Twice. Tivemos integrantes que postaram cartas no Instagram delas, dizendo sobre a sua saída da JYP, a saída da empresa. Que, por exemplo, a Jonghyun, essas integrantes foram a Jonghyun e a Chaeyoung, por enquanto as que eu vi. Elas postaram cartas no seu Instagram dizendo para os fãs não se preocuparem e tal. E elas estão caminhando para novas fases. Por exemplo, a Jonghyun está caminhando para a parte de ser atriz, mas que afirma que vai continuar fazendo parte do Twice. A Chaeyoung também tá trilhando uma nova... Todas elas estão, assim, a maioria delas estão trilhando futuros e caminhos diferentes, mas que a união do Twice vai se manter ali. Agora vamos para outra notícia que com certeza vocês ficaram sabendo, repercutiu bastante no nível de chegar a gente com caminhão de mensagem lá na YG Entertainment, e até mesmo um fã ir pra lá quebrar o portão da empresa. E, enfim, se trata do Blackpink, é o aniversário de 10 anos delas. E que, gente, sinceramente, ser Blink hoje em dia é um pouco difícil. Ser Blink hoje em dia é uma luta constante por querer parar de receber migalhas ou menos que migalhas. Porque já faz um tempo que elas abandonaram o grupo. Não é querendo proteger nenhuma delas, porque a decisão é delas mesmas. Também tem um mau investimento e administração da YG. Eu amo a carreira solo de cada uma, elas estão se desempenhando muito bem, mas em grupo também era muito bom, porque ainda existe o grupo Blackpink. Então, se elas quiserem manter a existência desse grupo, tem que movimentar, tem que produzir, tem que trabalhar. Inclusive, chamou muita atenção nesse quesito da polêmica do aniversário de 10 anos do Blackpink, a Jisoo ter chorado, tanto que ela gravou. Ela começou a gravar mensagens para os fãs e tal, depois daquele momento, para acalmar e tentar explicar um pouco do que ela podia falar, do que estava acontecendo, para acalmar os fãs, porque a Jisoo raramente chora em público, assim, a não ser assim na frente das câmeras, assim, de atuação, enfim. Eu odeio ter que falar isso, mas ser Blink hoje em dia é como ter um combo de frustrações. No dia 8 de agosto de 2016, Blackpink me salvou. Eu digo isso de verdade. Eu estava prestando o vestibular pela terceira e última vez, porque eu não ia aguentar outro ano, era muita pressão na minha cabeça. E quando elas debutaram, elas me deram forças para continuar estudando e melhorando. E sim, naquele ano eu passei na faculdade. Desde então, eu me tornei Blink, ou seja, eu sou do fandom do Blackpink. Quando teve a primeira World Tour delas, minha maior preocupação não é que elas não viriam pro Brasil, e sim que eu não tinha dinheiro pra pagar um show delas no Brasil. Elas não vieram. Já com a última tour, eu teria condição de pagar um show delas, e eu imaginei que elas viriam dessa vez pra América do Sul, já que o teaser falava em português que elas estavam vindo. Elas estão de volta. Então eu imaginei como a maioria que elas viriam pro Brasil finalmente. Não veio aí de novo. Eu fiquei mais frustrada ainda. Aquela palavra em português no vídeo foi só pros fãs darem algum engajamento, porque brasileiro sim dá muito engajamento na internet. E aí, gente, fiquei com um gosto meio amargo. Quando tem um World Tour, muitos grupos excluem a América do Sul. Talvez por logística, dinheiro, não sabemos exatamente. Eu não tô falando que eu parei de amá-las ou apoiá-las, gente. Eu continuo sendo Blink. Eu só tô contando um pequeno desabafo da minha frustração de ser fã do Blackpink e receber migalhas. E agora elas vão completar 10 anos no dia 8 de agosto, de 2026. E eu percebi que esse sentimento de frustração que eu tava tendo não era algo particular. Eu nunca
nunca abri isso, inclusive. Mas eu vi muita gente do mundo inteiro tendo essa mesma sensação por justamente o 10º ano de algum grupo de K-pop ser muito grandioso. Eles fazem eventos, sabe, na Coreia, mesmo que o grupo não exista mais também. No caso, o Blackpink existe. Os fãs coreanos, então, frustrados, eles enviaram caminhões de protestos em frente da YG. E a empresa do Blackpink teve fãs japoneses presos porque tentaram com taco de golfe quebrar os vidros da YG, quebrar a empresa lá. Isso tudo porque alguns dias atrás, o único anúncio que a gente teve do Blackpink de 10 anos era um merch. Aí eu me senti tipo assim, é mais dinheiro dos fãs que vocês querem? Eu achei um descaso total. E meio que pra abafar as críticas, anunciaram um meet and greet com apenas 40 fãs. A gente tá falando de um dos maiores grupos femininos do K-pop atualmente, e apenas 40 fãs que já assinavam um membership, no meio de milhões de fãs. Eu também acho que nesse momento, com tanta autonomia das meninas que estão fazendo e brilhando nas suas carreiras solo, que eu estou acompanhando e apoiando todas, Blackpink se tornou coadjuvante na vida das meninas e não o protagonista como era desde sempre. Eles têm 2 dias pra entregar alguma coisa pros fãs do mundo inteiro. A Jisoo chorou. E sabemos que a Jisoo não chora na frente dos fãs ou das câmeras. Toda a confusão para comemorar o 10º ano do Blackpink, acho que acabou afetando emocionalmente todas elas. E a Jisoo foi a que transpareceu, assim, e eu fiquei em choque. Antes disso, a Jisoo tinha emitido um pedido de desculpas por toda essa situação que deixou os Blinks frustrados por não ter tido nada grandioso no 10º aniversário do grupo. Ela disse que ver tantos Blinks tristes fez o coração dela ficar pesado. E disse que nunca esqueceu que quem fez o Blackpink brilhar foi os Blinks. Me desculpem por fazer vocês se sentirem tão decepcionados. Sei que vocês devem estar muito magoados, mas espero que ainda exista um pequeno espaço no coração de vocês onde a minha sinceridade possa alcançar. No dia 8 de agosto, quando o Blackpink comemora então o 10º ano, todas as meninas enviaram pedidos de agradecimento. A Jennie relembrou dos momentos que passaram juntas. A Rosé conta que se lembra ainda do dia que conheceu os Blinks de uma forma mais desajeitada. E a Lisa agradece pelos Blinks terem ficado com elas por 10 anos. O mais estranho dessa história toda é que a Dispatch lança um artigo dizendo que a agência do Blackpink, ou seja, a YG, teria achado injusto arcar com toda a culpa da desorganização, afirmando que vinham preparando diversos planos para o 10º aniversário do Blackpink há bastante tempo. Porém, alguns fãs acharam isso um pouco estranho, já que no começo do ano a YG lançou um vídeo de todo o planejamento que a empresa tinha e Blackpink não estava ali presente. A empresa, no dia 8, acabou postando um vídeo relembrando vários momentos do Blackpink. O meet and greet com os 40 fãs aconteceu normalmente. Acabaram entregando flores pros Blinks ali presentes. E teve até um momento um pouco constrangedor que alguém grita pra Jennie e pra Lisa se beijarem. E essa foi a reação delas. Fizeram uma live. Que saudades de ouvir isso. A Rosé acabou surpreendendo levando um bolo e um buquê de flores pra cada integrante. E a Jisoo fala que preparou um evento com uma escala bem menor e que sim, elas queriam ver muito mais gente. E elas têm plena consciência que é o 10º aniversário do grupo e que sim, é uma data muito importante. Ela continua dizendo que parece que houve uma certa falha de comunicação da parte delas e parece que meio que ficaram por conta própria. Eu acho que eu senti uma alfinetada na YG nesse momento. E pediu desculpas de novo. Ela fala, por favor, saibam o que realmente sentimos. Tivemos alguns momentos icônicos como a Rosé mordendo a vela de novo. E eu acho que elas fizeram uma releitura de um momento que já tinha acontecido sobre apagarem a vela. E algumas sentiram o bafo da outra ali. E a Lisa fala, quem que tá com bafo? E depois dos eventos, a Lisa voltou pra Tailândia e eu vi gente criticando ela por isso. E eu acho que tem muita gente que tá se passando também, tá? Depois de tudo, elas postaram nas suas redes sociais, agradecendo novamente, postando as fotos das 4 juntas. E agora eu posso dizer que meu coração de Blink está mais aquecido. Isso que a Lisa fez, você acha que foi proposital? Um vídeo com uma parte da live do 10º aniversário do Blackpink está tendo uma grande repercussão na internet, porque os fãs acham que o que a Lisa fez foi proposital e eu vou contar pra você agora essa teoria. A Lisa foi ajustar a câmera da live enquanto a Jisoo e a Rosé estavam de fundo dando algumas instruções pra ela. Só que nisso, ela acaba virando pra câmera traseira. E ela desvira rapidamente e não dá pra ver nada o que está atrás da câmera. Só que daí ela faz isso pela segunda vez e agora sim dá pra ver o que está atrás da câmera. E a gente vê apenas uma luz central nelas, 4 pessoas ali da equipe, uma mexendo no celular, todas parecendo desinteressadas e nem olhando pras garotas. E olha que eu acho que essa teoria que os Blinks criaram até que faz sentido, não discordo totalmente, que é
basicamente as meninas mostrando que elas estão, assim, sozinhas. Não tinha uma alma pra dar uma assistência durante a live ali. Então, mesmo que elas estejam tendo problemas reais com a câmera, não tinha ninguém pra ajudá-las. Estamos falando de Blackpink, gente, um grupo enorme. Se isso acontece com elas, imagina com os menores. Foi tão improvisado tudo que no fundo da live foi colocado uns papéis da arte do 10º aniversário delas. Então a desculpa da empresa que eles estavam se preparando há meses pra um evento delas não colou tanto assim, né? A reação que eu mais prestei atenção enquanto tudo isso estava acontecendo com a Lisa virando a câmera foi da Jennie. Ela colocou a mão no rosto pra disfarçar que ela tava rindo naquela situação. Falando da Jennie, eu queria falar que sim, eu senti ela um pouco mais retraída nesses encontros, mas isso não significa que ela não se importa. Foi no momento do meet and greet que ela teve essa reação de preocupação quando viu um fã chorando. Deu pra perceber que ela tava meio abalada ali. É isso, eu sinto que as meninas também ficaram sobrecarregadas com toda essa situação. Eu acho que tem muita coisa de bastidor que a gente não sabe nem 2%. E aí, o que você achou disso? A Lisa virou a câmera de propósito ou não? Foi uma coincidência. Jisoo se pronunciou novamente sobre a situação do Blackpink e falou que tem coisas que infelizmente ela não pode falar e explicou o motivo de ter chorado. Depois daquele vídeo de partir o coração dela chorando no carro após o meet and greet, a Jisoo voltou ao seu aplicativo de mensagens pra acalmar a galera e explicar exatamente o que aconteceu. Com o jeitinho dela, ela já começou quebrando o gelo dizendo: vi que muitas pessoas ficaram surpresas porque eu chorei ontem. Eu também sou humana. Não consigo acreditar que não sou um robô. Mas a parte que mais chamou a atenção foi quando ela desabafou sobre a pressão absurda dos bastidores. Ela revelou como é difícil traçar uma linha entre as coisas que ela pode dizer, o que ela quer dizer e as coisas que ela tem permissão da empresa pra dizer e as coisas que também não precisam ser ditas. Ela confessou que por conta disso tudo foi muito difícil pra todo mundo se sentir à vontade pra falar na live. Pra colocar um ponto final na situação, a Jisoo declarou mais uma vez seu amor infinito pela galera, pelos fãs e pelo Blackpink. E fez um pedido muito sério. Ela quer que os fãs parem de procurar significados ocultos e obscuros nas lágrimas dela, naquele vídeo dela chorando. Segundo ela, o choro foi, na verdade, a emoção pura e acumulada de vários sentimentos por estarem juntas há 10 anos. Ela finalizou com um apelo direto pedindo para que acabem os comentários negativos e as suposições infundadas que só ficam crescendo e criando mal entendidos na internet. Reforçando que o aniversário deveria ser apenas um momento de comemoração, a Jisoo se mostrou gigante mais uma vez. Protegeu as meninas, tentou consertar os erros de comunicação da empresa e saiu abraçando os fãs no momento em que o grupo mais precisava. Ela deixou claro que a prioridade é o amor que construímos nessa última década. Me conta aqui, o que você tá achando dessa situação toda? Outra notícia bem interessante. É bem interessante e preocupante, né? Porque preocupou muito os ARMYs, tanto os brasileiros quanto os nativos lá do local, que os meninos estavam fazendo o show ainda da turnê mundial de Arirang, que o Jimin, ele chegou a passar mal no meio do show. E tanto que estão criticando muito os figurinos que são passados para os meninos, que poderia ser roupas mais confortáveis, melhores e não muito apertadas e sufocantes, enfim. E ainda falando sobre o BTS, o Taehan, em uma live junto com o Jungkook, disse que ele tem 30% da sua audição um pouco danificada. E o Jungkook, juntamente do Taehan, aproveitando que eles estavam nessa live juntos, falou da sua condição física, de estar com lesões no corpo, enfim, e que ele tá tentando administrar essas lesões, mas que ele vai tentar não forçar, não fazer tanta força assim, dançar com tanta força nos movimentos, nas coreografias, para se cuidar, ajudar na sua saúde e na sua recuperação o mais rápido possível. ARMYs, vocês estão sabendo dessa notícia aqui? Um outro influenciador começou a atacar o BTS de graça. Começou a ser preconceituoso com os meninos, xenofóbico, tudo de ruim. Ele é uma versão da Pietra, só que em formato de homem. Na verdade, eu acho que ele é até um pouquinho pior. E as ARMYs foram parceiras, elas chegaram a avisar pra ele, tipo assim, cara, isso que você tá falando é errado, isso é xenofobia, isso é preconceito. O cara nem tchum. E aí as ARMYs, mais conhecidas como Comando Roxo, foram pra cima do cara com tudo. Sabe o que o cara fez? Ele virou e desafiou. Ele teve coragem de desafiar as ARMYs. Ele teve a coragem de falar, já que vocês são um exército, eu dou 72 horas para vocês derrubarem a minha conta, já que vocês são as boazudas,
Ele disse com essas palavras: as ARMYs mais conhecidas como Comando Roxo derrubaram a conta do cara com menos de um dia. E assim, esse cara é super problemático, eu não gosto nem de falar o nome dele. Ele ataca a Anitta. E aí, as ARMYs ainda contaram com a ajuda dos fãs da Anitta, porque ele também tava atacando a Anitta. E ele teve a cara de pau de falar assim: eu dou 72 horas pra ver se vocês conseguem derrubar minha conta. Gente, derrubaram a conta dele com menos de um dia. Menos de um dia, todas as contas. Aí vocês vão ver, daqui a pouco aparece um pronunciamento, chorando, falando que não era isso. Vocês vão ver. Comando Roxo, mais uma vez, provando... Gente, o cara foi desafiar logo o maior fandom que existe. E o vídeo do BTS que revelou que perdeu a audição de um dos ouvidos e que inclusive tá fazendo tratamento por conta de tudo isso, gente. Quer saber de tudo? Vem comigo! Pra você que não sabe, rolou uma live recentemente do vídeo do BTS e do Jungkook e eles revelaram diversas coisas durante essa live. Mas o que chamou a atenção foi que simplesmente o Tae acabou contando ali pra todas as ARMYs, gente, que há mais ou menos 2 anos ele perdeu a audição de um dos ouvidos e tá fazendo tratamento por conta de tudo isso. Durante o período que ele estava no serviço militar ali servindo o exército da Coreia do Sul, ele sentia um grande desconforto ali no ouvido dele, sabe? E que os amigos dele disse que era algo normal e que ele apenas precisava esperar que tudo aquilo ia passar. Vi ainda fez questão de acalmar todos nós que somos ARMYs e disse que há mais ou menos 1 mês atrás ele procurou um médico, tá fazendo acompanhamento médico e um tratamento para resolver o problema da audição dele. Ele ainda revelou que a audição dele melhorou bastante, que um dos ouvidos dele ele tem cerca de 30% da audição, o que é muito pouco, gente, e que o outro tá normal, sabe? Tá 100%. Eu sempre trago vídeos sobre cultura pop, K-pop, então aproveite e me segue pra vocês ficarem por dentro de tudo. Ele fez questão de avisar ali durante a live que ele tá fazendo tratamento e que a audição dele deve melhorar durante os próximos meses, gente. Então sim, gente, vamos desejar melhoras aí. Gente, vocês viram BTS, né? Ai, ai. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, a gente tá tendo agora uma turnê entre o Usher e o Chris Brown, que são 2 cantores bem famosos lá no cenário dos Estados Unidos, e alguns integrantes do BTS terminaram comparecendo, inclusive até saiu foto do Chris Brown juntamente com alguns deles, e isso gerou muita confusão na internet, e assim, quem já tem um tempo de cultura pop, quem já tá acostumado com esse universo, eu acho que sabe o porquê, mas se você é muito novo, o problema aconteceu por conta da figura desse homem daqui, que é o Chris Brown. Se você pesquisar na internet Chris Brown, Rihanna, você vai entender basicamente por que é que o pessoal se irritou. Porque o Chris Brown tinha um relacionamento com a cantora e em certo momento ele fez uma agressão muito pesada no rosto dela. Ficou de uma forma quase que irreconhecível e essas fotos estão disponíveis para todo mundo ver e infelizmente ele continua a sua carreira como se nada tivesse acontecido. Então, de fato, quando as pessoas viram os meninos do BTS nesse show, ficaram muito revoltados com isso. Ah, mas vai que eles não soubessem. Gente, eu entendo querer dar esse voto de confiança, entendo, por exemplo, pessoas que são mais novas não conhecerem, mas isso foi uma das coisas mais compartilhadas na cultura pop. Então, pessoas da minha faixa etária, pessoas da faixa etária do BTS, provavelmente já deviam saber desse histórico do cantor. E assim, obviamente, isso é uma coisa triste, isso é uma coisa que deixa fãs decepcionados, ainda por cima se tratando de um grupo que tem músicas com letras maravilhosas, que falam sobre amor próprio, que já ajudaram tantas mulheres, já que são a grande parte da fanbase, a sonharem, a superarem traumas que vivenciaram, e estão lá alguns integrantes tirando foto com esse homem. Agora sim, eu também vou ser justo com vocês. Isso me surpreende? Não, isso não me surpreende. Eu acho, inclusive, que a maioria de nós fãs de K-pop temos um teto de vidro muito grande para falar sobre esses assuntos, porque eu falo para vocês sem um pingo de dúvidas. Se artistas como Chris Brown, como Kanye West, fizessem um show na Coreia, a gente ia ficar bem chocado com a quantidade de idol, de ator coreano que ia comparecer nesse show, porque simplesmente, no geral, eles não ligam muito pra isso. É triste admitir isso, mas de certa forma eu sei onde eu tô pisando, tanto que é só a gente lembrar, por exemplo, dia desses, o Nikki do Enhypen falando que, eu queria colaborar com Kanye West. Muitos de vocês até perguntaram a minha opinião, e não tem o que eu falar. Mico é muito mico, e assim, toda ação tem sua consequência. Inclusive fizeram uma thread lá no X, mostrando vários artistas, tanto do meio do K-pop como da música pop, que já apoiaram publicamente, de alguma forma, o Chris Brown ao longo da sua carreira. Então por aí vocês já tiram o teto de vidro da maioria dos
dos fandoms, mas realmente é muito preocupante ver a quantidade de artista que simplesmente age como se esse homem não tivesse feito nada. Eu não tô gravando isso pra atrair hate pro BTS, até porque é um grupo que eu gosto muito, vocês sabem disso. Eu não acredito que os meninos sejam necessariamente pessoas ruins, mas tiveram uma atitude ruim, uma atitude bem micosa, e obviamente as pessoas têm o direito de cobrarem um posicionamento, têm o direito de ficarem chateadas com isso, ou até mesmo têm o direito de não quererem mais acompanhar. Isso é uma escolha individual de cada um. E sim, eu sei que tem fandoms e vários grupos que somente estavam esperando, rezando pra isso acontecer, pra poderem mais outra vez justificar hate no BTS, que de fato não estão se importando com isso, mas existem pessoas na vida real que são vítimas desse tipo de crime que o Chris Brown cometeu diariamente. Então a gente tem que estar pensando nesse tipo de gente que sim tem todo o direito de se indignar. Dói lembrar que antes de serem nossos ídolos, eles são homens e a gente tem todo o direito de ficar decepcionada com alguma atitude que eles tomarem. É óbvio que eu acho que a gente não tem que ficar distribuindo hate em qualquer situação, mas eu acho que nós temos todo o direito sim de ficarmos decepcionados com alguma atitude dos nossos ídolos, principalmente levando em conta que não existe ídolo sem o fã. E eu, antes de ser fã, sou uma mulher. Então eu fico decepcionada. Pra mim, o principal ponto dessa questão do Namjoon e do Seok no show do Chris Brown é o fato de que esse cara está fazendo um show. É o fato de que existe uma narrativa de que falsas acusações acabam com a carreira dos homens, sendo que nem as acusações verdadeiras conseguem acabar. Sou contra ficar jogando hate gratuito, sou contra invadir a privacidade dos artistas. Pra mim, o principal problema é o fato de Chris Brown ainda estar fazendo show, de nós vivermos em uma sociedade que possibilite que um agressor continue a vida normalmente, mas eu também acho que todos os fãs que se sentiram ofendidos com isso têm todo o direito do mundo, afinal a gente está financiando o trabalho deles, e isso não é uma grande hipocrisia, porque o fato de eu estar decepcionada só acontece porque eu me importo muito com eles e me importo com as coisas que eles falam. É simples. Sim, as armas conseguiram tirar a moça lá das redes sociais e ser chamado de organização criminosa. Mas você sabe o que essa organização criminosa já fez? Arrecadou mais de $1 milhão em doação pro movimento Black Lives Matter. Em 2017, junto com o BTS, fizeram um dos maiores marcos de filantropia liderados por um grupo musical. E foi na campanha Love Yourself em combate ao bullying e à violência infantil. Aqui no Brasil ajudaram centenas de pessoas na época das enchentes do Rio Grande do Sul, como foi relatado por essa moça. E não acaba por aí, porque essa organização criminosa atua até hoje e você pode ajudar também aqui mesmo no Brasil. A Stageverse 3D tá fazendo uma rifa solidária valendo ingresso pro show do BTS e o dinheiro arrecadado vai ser pra fazer cadeiras de roda infantil em impressão 3D. O Info Jungkook BR tá com um projeto chamado Buns Friends, que é inspirado no cachorrinho do Jungkook e ele é pra arrecadar dinheiro pra ONGs de proteção animal. O projeto Arme Doe Vidas incentiva os BARMs a fazerem doação de sangue, medula óssea e leite materno. O projeto Amígdalas é voltado para saúde mental e eles têm vários projetos de atendimento gratuito ou de atendimento com valor social e eles estão arrecadando dinheiro para realizar a sala Myung-gi de musicoterapia lá no Instituto de Brasília. E claro que tem mais um monte de projeto social feito por BARMs. Deixa aqui nos comentários para todo mundo conhecer, para todo mundo se divulgar. E aí, o que vocês acham dessa organização criminosa? O Jungwon do ENHYPEN fez uma live agora nessa madrugada aqui no Brasil que, olha, simplesmente lavou a minha alma e ele mandou a real, uma real que eu nem acredito que ele precisava ter mandado, porque já estava muito claro, somente quem não queria enxergar isso estava se fazendo de desentendido, mas eu acho que agora com isso é bem complicado da gente continuar com alguns tipos de discursos que infelizmente continuam a se repetir sobre a formação atual do ENHYPEN. O Jungwon foi muito claro falando que quem continua sem respeitar o momento atual dos meninos, ele simplesmente não vai considerar como fãs. Vamos dar uma olhada no que foi que ele falou com suas próprias palavras nessa live? Pessoal, há algo que eu realmente sinto que preciso dizer e honestamente essa é a razão pela qual eu comecei essa live. Eu não acho que isso é algo que possamos simplesmente ignorar e seguir em frente, especialmente agora que as traduções de Weverse estão disponíveis. Eu sei que há muitas pessoas que realmente amaram o nosso passado e eu entendo isso, e há muitas pessoas que ainda amam como nós éramos antes, mas também parece haver muitas pessoas que continuam a negar o ENHYPEN atual ou se recusam a aceitar quem somos agora. Como não tínhamos abordado isso claramente antes, algumas pessoas têm dito que nunca demos uma declaração adequada e elas continuaram trazendo à tona o número de membros. Claro, eu entendo os sentimentos daqueles que amaram o ENHYPEN antes, mas agora o ENHYPEN tem 6 membros, pessoal. O ENHYPEN tem 6 membros.
shows. Eu entendo porque algumas pessoas ainda fazem coisas como certos fanchantes em show, porque não tínhamos dito claramente até agora, eu entendo isso, mas realmente não é legal ver indies brigando entre si por causa disso. Para ser completamente honesto, isso também atrapalha nossas apresentações, realmente atrapalha. Agora que eu disse isso claramente hoje, acho que qualquer um que realmente goste do Enhype e nos apoie saberá como deve agir daqui para frente. Vou ser muito claro porque não quero mais falar de forma vaga. Quando as pessoas continuam dizendo coisas como o Enhype tem 7, tudo que isso faz é causar brigas dentro do nosso fandom. Ninguém quer que os indies briguem uns com os outros. A empresa não quer isso, os indies não querem isso e o mais importante, nós 6 não queremos isso. Então, de agora em diante, eu pessoalmente não considerarei pessoas que continuem a causar esse tipo de conflito como fãs. Honestamente, essa é exatamente a razão pela qual eu comecei essa live. Eu vim aqui representando os membros, eu conversei com eles e estou falando em nome de todos nós. Os outros 5 membros também sentem o mesmo, então eu sinceramente espero que isso pare. Como eu disse antes, honestamente é muito distrativo durante os shows. As pessoas gastam muito dinheiro e tempo para vir nos ver e os shows são caros e isso é injusto para esses fãs também. Então eu realmente espero que todos parem de fazer isso. Agora que as traduções estão disponíveis, eu acho que todo mundo entende o que eu estou dizendo. E só para esclarecer, eu não estou dizendo que os nossos shows no Brasil e no Peru foram ruins. Eles foram incríveis, foram apresentações realmente boas. Eu também estou ansioso pelo nosso futuro show no México. Eu deixei nossa posição muito clara. Estou dizendo isso como representante do Enhypen e os outros membros sentem o mesmo. Por favor, parem e espero que todos tirem tempo para pensar nisso seriamente. No final das contas, somos pessoas que trabalham e se apresentam para os indies. E honestamente, ver tudo isso não foi agradável para nós. Eu quero realmente saber o que é que vocês ainda vão distorcer dessa live que o Jungwon disse para tentar se encaixar nessa narrativa de que o Enhypen não tem 6 integrantes e que magicamente ainda existe algum tipo de esperança do Hyesung retornar ao grupo. Eu fico muito feliz, inclusive, dele falar isso dessa forma extremamente clara, extremamente explícita. Em quase 15 anos acompanhando o K-pop, eu nunca vi alguém falar de uma forma tão explícita como o Jungwon fez agora. Eu aplaudo por essa atitude porque ele é muito corajoso e assim, eu fico feliz porque ele falou sobre isso, mas ao mesmo tempo eu fico chateado que teve que chegar a esse ponto, porque sinceramente todos os sinais já estavam aqui. Só quem era cego ou queria se fazer de cego não estava vendo isso. Desde aquela live que o Jay fez, estava muito claro que sim, os integrantes se incomodam com a forma que estão tratando o Enhypen, como se nada do que a formação atual fizesse fosse suficiente. Como se toda a magia do grupo dependesse de apenas uma única pessoa. E eu estou falando como alguém que quis acompanhar o Enhypen primeiramente por conta do Hyesung. E se você gosta do Hyesung, você não quer abandoná-lo. Nossa, mas eu não quero ficar sem acompanhar ele. O Hyesung não morreu, tá? Tem gente que age como se ele tivesse falecido, mas o Hyesung ainda tá aqui. Lançou um trabalho solo incrível que ele teve presente em todo o processo criativo e que é só vocês irem lá e dar apoio. A partir desse momento, Enhypen e Hyesung, Evan, são 2 figuras diferentes. São 2 artistas separados e que você pode acompanhá-los igualmente. Ninguém tá impedindo isso. Ai, mas eu não quero acompanhar o Hyesung, só quero acompanhar o grupo mesmo aqui com os 6 integrantes. Eu sou menos fã por isso? Não. Qual é a formação atual do Enhypen? É 6 integrantes. Qual é a formação que o Jungwon acabou de falar nessa live? De 6. Essas brigas, essas discussões que acontecem de vamos fazer o fanchanto e tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, Enhypen 7, vocês não são fãs de verdade. Isso estressa os integrantes e o Jungwon falou com as suas próprias palavras aqui que isso torna um ambiente extremamente desgastante para eles e que muitas vezes afeta o desempenho dos integrantes nos shows. Eles sabem do que tá acontecendo. Acho até engraçado que quando eu falei disso um tempo atrás, teve gente que me pintou como um monstro, quiseram fazer até mutirão pra derrubar meu perfil, que ainda continua aqui, tá? Mas enfim, eu acho que esse era um banho de água fria necessário. Hyesung não vai mais voltar para o Enhypen. Foi incrível o tempo que ele passou, mas agora ele tá seguindo a sua carreira, da mesma forma que o Enhypen também, tá trabalhando muito duro pra prosseguir com essa formação de 6 integrantes que é a atual. Não tem isso de alguém ser OT6. A pessoa simplesmente é Indine, porque tá acompanhando o grupo na formação que ele tá seguindo agora. Então vamos seguir
seguir o conselho do Jung-won e parar de discussões. Eu acho que o que eles não querem agora de jeito nenhum é briga. Esse assunto já deu. Os 10 K-dramas mais assistidos da Netflix na primeira metade de 2026. Mas antes, já vai deixando nos comentários qual drama você acha que foi o mais assistido até agora da plataforma esse ano. Em 10º lugar, temos o drama O Amor Não Está Esgotado, com um total de 12,4 milhões de visualizações, e foi um K-drama que foi lançado em abril. Em 9º lugar, tivemos a primeira temporada de Cães de Caça, com um total de 15,1 milhão de visualizações. Muita gente foi assistir, até porque a segunda temporada foi lançado esse ano. Em 8º lugar, e esse me deixou um pouco chocada, porque eu achei que esse estaria um pouco mais acima nesse ranking, que foi My Royal Nemesis, com um total de 15,7 milhões. Em 7º lugar, tivemos Namorado por Assinatura, com um total de 16,1 milhões de visualizações. Esse eu também achei que o número seria um pouco maior pelo hype que o drama teve antes e depois do lançamento. Em 6º lugar, tivemos Se Desejos Matasse, com 19,8 milhões de visualizações. E assim, esse eu achei que ele estaria um pouco mais abaixo, até porque temos My Royal Nemesis e Namorado por Assinatura que tiveram abaixo dele. Em 5º lugar, um drama que eu não tava dando nada, mas que é absurdamente muito bom, que é Super Tontos. Teve um total de 20 milhões de visualizações. Em 4º lugar, se teve a primeira temporada, obviamente que teríamos a segunda temporada de Cães de Caça, com um total de 24,3 milhões de visualizações. E dona Netflix, vamos estar anunciando a terceira temporada, por favor. Em 3º lugar, ficou A Arte de Sarah, com 25,8 milhões de visualizações. Em 2º lugar, tivemos o primeiro K-drama da Netflix lançado em 2026, que foi O Amor Pode Ser Traduzido, um total de 28,6 milhões de visualizações. E em primeiríssimo lugar, o que a gente já pode considerar que é o K-drama de maior sucesso da Netflix desse ano, Aprendendo a Lição, com os chocantes 48,2 milhões de visualizações. É importante lembrar que o drama estreou no mês passado e já tem mais visualizações do que os dramas que estreou no início do ano. É um sucesso totalmente absurdo e indiscutível. Obviamente que daqui pro final do ano, esse ranking vai dar uma mudada, talvez alguns permaneçam, outros saiam para outros dramas que vão lançar e estrear, entre no lugar deles. Então no final do ano, possivelmente eu volto para atualizar esse ranking. The place where I will